Fala galera que assiste o nosso canal, esse é mais um Papo com Expert e hoje a gente vai falar com o Eldo, da empresa Avante Agro, uma empresa que vem desenvolvendo um excelente trabalho no centro-oeste brasileiro e que tem muita coisa para compartilhar com a gente. Primeiramente, Eldo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, ficamos muito felizes e a gente espera que esse bate-papo possa trazer muita coisa legal, apresentar a, a curva de aprendizado que vocês vêm tendo nesse meio tempo e que vocês possam contribuir aí com toda a expertise que vocês têm voltado ao agronegócio. Nós da Avante Agro é que agradecemos essa oportunidade de participar de um projeto tão ousado e bacana como o Drone Experts. A gente sabe da importância que tem da disseminação de conhecimento, ainda mais com fontes confiáveis, e a gente se sente lisonjeado por estar participando desse projeto aí junto com você, viu? Maravilha, maravilha. Cara, então, para começar, como que você chegou nesse mundo de drones? Qual que é a sua trajetória? Como que se amadureceu a empresa de vocês para chegar no nível de tecnologia aplicada e qual foi os maiores desafios que vocês tiveram até então? Na verdade, eu não sou do mundo de drone, né? Eu peguei carona nesse mundo, literalmente. O Rafael Ferreira, que é um dos sócios fundadores da Avante Agro, ele se envolveu com drones em 2013, lá em Cuiabá, quando ele teve contato em um evento com a primeira linha do Phantom da DJI, o Phantom 1. Ele até me disse que naquela época os drones não eram tão amigáveis quanto hoje, né? A parte de configuração, ele não vinha com câmera e tal. Eu vim saber disso depois desse processo, né? Desde então, em 2014, o Rafael ele viu uma oportunidade de prestar serviços nessa área, né? Ele estava em Cuiabá trabalhando numa empresa, reorganizando a empresa, ele é formado em logística, estava gerenciando uma empresa de gelo. Agora imagina o que é vender gelo em Cuiabá, bom negócio, né? Mas resolveu se aventurar no mundo dos drones. E aí ele começou a fazer acompanhamento das obras para a Copa do Mundo, e daí partiu para acompanhamento de eventos. Em 2015 ele muda para Goiânia e começou a se tornar uma referência nesse mercado de publicidade. Até hoje ele faz coberturas de eventos como Vila Mix, Stock Car, Campeonato Goiano de Futebol. Então, o Rafael ele é uma referência no mundo dos drones na área de publicidade. Paralelamente, ele via um dos amigos dele desenvolvendo o trabalho com drones lá em Cuiabá, o Edson Jabur, que infelizmente nos deixou muito precocemente, né? E o Rafael, nesse meio tempo, conversando comigo, começou a prestar serviços para loteamentos, fazer mapeamento de loteamento, para abertura de loteamentos e tal, e até publicidade para as imobiliárias também. E eu questionei, Rafael, por que a gente não junta as duas coisas? Você falou que o Jabur fazia esse trabalho muito bem, né? Está fazendo esse trabalho lá. E eu acho que os drones têm um grande potencial pela frente, né? Eu sou biólogo, depois eu conto um pouquinho da minha história na biologia. E aí eu falei, Rafael, dá para a gente fazer alguma coisa no mundo dos drones na agricultura. O que você acha? E aí, paralelamente, a gente começou a desenvolver um estudo na área de drones e agricultura, isso em meados de 2016 para 2017. O Rafael continua prestando serviço deles na empresa dele, que ele criou, a DroneLike, que é uma referência no mercado. E a gente viu que precisava de especialistas para esse trabalho no agronegócio, né? E foi aí que a gente conversou com um físico e programador que já trabalha comigo numa outra empresa, que é o Guilherme Augusto. Então, nesse momento, nós tínhamos 3 pessoas envolvidas com o projeto, nem tinha nome ainda, era Drones e Agricultura que a gente chamava, né? O Rafael, que era responsável por essa parte das operações de drones, eu como biólogo e envolvido com marketing, administração, negócios e tal, como empreendedor, e o Guilherme como físico e programador, né? Só que a gente percebeu que precisava de uma quarta pessoa nesse processo, que é quem valida tudo isso, que é quem transita dentro desse mercado da maneira, vamos dizer assim, mais correta, que tem o domínio da parte de agricultura que nenhum de nós teríamos, nem mesmo eu como biólogo teria condição de atestar ou validar as coisas como uma pessoa dessa faria, que seria um engenheiro agrônomo. É aí que entra o Rodrigo Florencio,
é engenheiro agrônomo com vastos anos de experiência na área. Nós conversamos com ele, o convidamos e ele aceitou o desafio de empreender junto conosco. Foi aí que a Avante Agro começou a se moldar em meados de 2017 para 2018. Não, muito legal. Uma das coisas que me chama muita atenção nesse mercado de drones é a necessidade da multidisciplinaridade, né? O cara que entende um pouco mais do equipamento, da parte do voo propriamente dita, planejamento de projetos, monitoramento de projetos e Sim. nada mais justo do que pessoas que entendam tecnicamente do tema que está trabalhando, que no nosso caso é o agronegócio. Então, a gente tem que ter um ator aí que seja especialista em entender como essa ferramenta pode trazer um ganho significativo para a tomada de decisão como um todo. Porque o drone nada mais é que um robozinho que coleta dados e como você vai processar esses dados, transformá-los em informação e, em posteriori, uma tomada de decisão, é o grande segredo, é o grande ganho que essa tecnologia traz. Então, é importantíssimo ressaltar a importância da multidisciplinaridade, de ter profissionais que se complementam nos seus conhecimentos, né? Exatamente. Hoje, a gente costuma dizer que o nosso maior, o nosso maior diferencial é a nossa equipe multidisciplinar que possui habilidades e competências específicas. Então, eu, na área de administração e marketing, já empreendo desde 2009, eu tenho outras 2 empresas e me envolvi com o mundo de startups e essa coisa da gestão estratégica, do business intelligence e por aí vai. O Rafael, com a parte de logística, ele é formado em logística, consegue trabalhar e operar bem com os drones já desde 2013, então ele viu todo esse cenário de drones surgir e acompanhou a evolução e os desafios que tudo isso demandou ao longo desse tempo. Ele vive de drone, ele cria, ele constrói a família dele, ele mantém a família dele com os drones, é o único trabalho dele, entendeu? Há mais de 5 anos. O Guilherme, que é físico e programador, eu não sei o que o cara tem na cabeça para ser físico e programador, entendeu? Mas ele decidiu ser isso e tá aí. Então, é uma competência, uma habilidade muito do pensamento lógico e matemático importantíssima para lidar com os algoritmos, para lidar com softwares de interpretação das imagens e processamento dos ortomosaicos e aplicação de índices e por aí vai. E o Rodrigo, finalmente, com toda a experiência, tanto de comércio quanto de negócios, e o conhecimento agronômico para validar tudo isso, para plotar isso num produto final que leve isso de uma maneira interpretável, com dados que têm significado para serem aplicados em campo para resolver algum problema ou auxiliar na tomada de decisão. Então, a gente tem muito orgulho dessa equipe, a gente tem muito orgulho do que nós construímos nesse pequeno tempo que estamos com a Avante Agro, e a gente sabe da importância que tem de termos profissionais capacitados envolvidos com isso. E se você uma dica que eu dou para o pessoal que está querendo se envolver com isso procure as pessoas ao seu redor que vão ser esses complementos, entendeu? Então, dá para fazer tudo em um? Até dá, tem muita facilidade hoje nesse processo e tal, mas chega num limite no qual o seu conhecimento não é suficiente para atender todas essas demandas que chegam numa velocidade muito grande, né? Conhecimentos muito específicos. Então, é isso. Fantástico. Eu sempre falo que ninguém faz nada sozinho. A gente sempre tem que buscar bons parceiros para conseguir crescer e ter escala. O cara que tenta fazer algo sozinho, ele não tem crescimento, ele não consegue desenvolver. Então, ter bons parceiros é fundamental. Então, compartilha com a gente aqui um pouco dessa curva de aprendizado que vocês tiveram nos primeiros trabalhos e nas validações que vocês fizeram para conseguir atender a Contento ou agronegócio. Perfeito, Tamilão. É o seguinte, é uma curva demorada e cara. Nós mesmos, né, nas nossas discussões no WhatsApp aí com você e tal, você até nos alertou há um tempo atrás sobre isso e é muito verdade isso. A gente sabe disso, vive na pele isso e endossa o que você nos disse há algum tempo atrás. É uma curva demorada e cara. Vou dar um exemplo. É uma câmera multiespectral que custa na casa de milhares de reais, né? $5.000, $3.000 e por aí vai.
eu conversando com um pessoal fabricante de drones, num dos eventos, inclusive indico para quem está assistindo esse vídeo, é um evento fantástico, Drone Show, vão, participem, é bacana, tem muitas palestras, muitas autoridades do mundo de drones estão presentes, então vale muito a pena, a gente aprendeu bastante nas edições de Drone Show que nós estivemos. Um dos fabricantes nos disse assim, tudo que voa cai, entendeu? Então, são equipamentos que não são tão baratos assim, principalmente quando você vai para a área dos asa fixa, e até mesmo alguns multirotores hoje, que são mais robustos também, não são tão baratos assim, não tem um custo-benefício tão barato, e a gente precisa ter um cuidado com o tipo de investimento que vai ser feito, né? Principalmente de quem você está ouvindo que deve fazer aquele investimento, né? Então, dá para começar menor? Dá para começar menor. Hoje eu vejo assim, uma das iniciativas que nós assumimos enquanto divulgadores do assunto drones e agricultura foi exatamente esse, de não fazer o que nós experimentamos fora. E esse projeto que você está encabeçando, que é o Drone Experts, é fantástico porque ele está muito alinhado com o que a gente imagina também, que é atalhar, que é dar as dicas do sofrimento que nós vivemos na pele, entendeu? Então, assim, existe muita informação espalhada na internet, mas muita informação desencontrada, muito, abre aspas, segredinho, muito não diz o que precisa ser dito, e nós resolvemos que nós íamos fazer o contrário, que nós iríamos ser esse disseminador de conhecimento. Então, a gente costuma dizer que na Avante Agro, se é assim, se não é, a gente vai dizer que não é, se é fácil, a gente vai dizer que é fácil, se é difícil, se para processar é na nuvem ou não é, se tem essas opções todas aqui, o mercado é desse jeito e tal. Então, a gente decidiu ser esse, entendeu? Que vai ser transparente ao limite mesmo. A gente não enxerga ninguém como concorrente nosso, ao contrário, a gente enxerga como parceiro no processo. O Brasil é um país de dimensões continentais, não dá para abraçar o Brasil inteiro prestando serviço ou qualquer outra coisa no mundo dos drones, não se iluda quanto a isso. Então, falando um pouquinho da curva, hoje a gente tem clareza para você ter noção, né? Uma coisa básica que seria, quais são as etapas nesse processo do trabalho com o drone na agricultura? Nem isso a gente tinha clareza do que é o estresse de fazer um bom briefing com um cliente para você não ir para campo, entendeu? Sem isso muito bem resolvido, né? Então, muita gente acha que comprar um drone, colocar o drone para voar, tá fazendo mapeamento aéreo com drone na agricultura. E isso é uma mentira, não é assim, entendeu? Então, existem muitas etapas. A primeira etapa que eu diria é essa, estresse muito. Faça muito teste, vai colocar o drone para voar e fazer teste em diferentes softwares, em diferentes climas, chuva, sol e por aí vai, entendeu? Então, até entender as etapas desse processo, como que seria do processamento, do pós-processamento e ainda embalar isso numa forma que significa alguma coisa efetivamente para quem está lá na ponta, né? É um processo que leva muito tempo, né? Então, voltando à sua pergunta, existe uma curva de investimentos a serem feitos, existe uma curva de etapas que precisam ser conhecidas para se entender o processo como um todo, existe uma curva de conhecimentos adequados para cada uma dessas etapas e existe uma curva de como entregar aquilo que alguém talvez nem sabia que era possível de ser entregue, entendeu? Então, uma tecnologia disruptiva como essa, como os drones são, ele chega com uma força muito grande, ao mesmo tempo com, vamos dizer assim, ele enche os olhos, né? Ele brilha os olhos de muitas pessoas, né? E isso é uma coisa boa por um lado, porque a tecnologia começa a ganhar velocidade e se espalhar mais rapidamente, mas por outro lado isso carece de um cuidado, porque quem é esse interlocutor que está apresentando essa tecnologia pela primeira vez para aquele produtor ou para aquela outra pessoa chave nesse processo? Que impressão essa pessoa vai ter dessa tecnologia pela sua mão, entendeu? Pelo que você está dizendo ou pelo que você está fazendo. Então, a gente sabe, e nós vamos encontrar pela frente daqui a pouco, resistência
da introdução dessa tecnologia em alguma propriedade, por exemplo, porque alguém já foi lá antes e não teve a responsabilidade que nós estamos tendo nesse exato momento de tentar decupar essas informações da maneira mais fácil, tranquila e entendível possível, para realmente fazer sentido de uma maneira que quem contratar um serviço ou quem estiver prestando esse serviço saiba realmente o que está recebendo ou o que está fazendo, entendeu? Eu acho que o processo, à vontade. Eu acho isso fantástico, porque hoje a tecnologia está crescendo exponencialmente. Eu falo que nos próximos 3 ou 5 anos, assim como um trator, todo produtor rural vai ter um drone na sua fazenda. Então, Perfeito. como é uma tecnologia que ela tem uma barreira de entrada relativamente baixa, que hoje existem softwares de baixo custo ou gratuitos, que permitem com que, entre aspas, qualquer pessoa possa utilizar essa tecnologia. E o agronegócio é a menina dos olhos da balança comercial do Brasil. Então, todo mundo ataca o agronegócio, faz com que oportunistas, pessoas e empresas mal qualificadas e mal instruídas ofereçam serviços que eles não conseguem atender, fazendo com que queime a tecnologia. Então, assim como vocês têm esse esforço, nós também temos esse esforço de quebrar paradigmas, mostrar o que realmente acontece, como as coisas funcionam, mostrar que drone não faz milagre, drone é apenas uma ferramenta que vai coletar um dado, existe todo um processo por trás que tem que ser seguido. A gente já mensurou quantos % do tempo está relacionado ao uso do drone. Num levantamento que a gente fez, equivale a 20%. O resto do tempo é processamento para gerar ortomosaico e outros produtos, extração de informação em sistemas de informação geográfico ou softwares de mapeamento, como AutoCAD, outras ferramentas assim, e conversa com o produtor rural para entender o que aquele sintoma do campo está sendo levantado, para ver que os levantamentos que nós fazemos, muitas vezes, eles vão falar que é uma determinada praga, ele vai mostrar um determinado sintoma. Eu falo que o drone nada mais é que uma análise de sangue da propriedade rural. É o médico, o agrônomo, ou o profissional que estiver executando a gestão ali, que vai somar aquelas informações, aqueles padrões, lembrar o que foi feito no campo, na prática, e falar assim, ó, realmente é tal praga, é tal doença, é tal déficit que está tendo. Então, assim, se engana quem acha que o drone faz tudo. Drone não conta planta, drone não faz análise de praga, identifica doença, drone não faz nada sozinho. A gente tem que entender que o drone é uma excelente ferramenta e, como toda ferramenta, ela pode ser usada para o bem ou para o mal, e se você não souber utilizá-la, você vai ter uma Ferrari para andar numa rua cheia de buraco, ou uma rua que nem tem asfalto, né? Então, assim, muito legal a sua colocação.